Crise de Identidade foi uma saga que marcou o universo DC sobre vários aspectos, e também por isso acabou se tornando uma das sagas mais controversas entre os fãs e uma das mais polêmicas de maneira geral. Hoje eu vou continuar contando para você o porquê disso tudo na segunda e última parte da videossaga Crise de Identidade de 2004. Então, se ajeita aí na poltrona, que é logo depois da vinheta. Paz, amor e chimichangas, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdpool Pop Cult. Se você não assistiu a primeira parte dessa saga, clica aqui no card no canto do vídeo e corre lá assistir. Assim você não perde nenhum detalhe e depois você volta aqui para ver o final dessa história. E se você já assistiu, cola comigo nesse vídeo que é hora de matar essa cobra. Galera, depois do Flash de Wally West e todos os leitores dos quadrinhos descobrirem o segredo sobre a lobotomia do Dr. Luz e sobre os procedimentos de alguns membros da Liga que apagavam as memórias dos vilões, que descobriam fatos que poderiam colocar em risco a segurança de seus familiares, tudo isso enquanto investigavam o assassinato de Sue Dibny, a esposa do Homem Elástico, foi a vez de Jean Loren, ex-mulher do Dr. Ray Palmer, o Electron, ser atacada pelo assassino. E antes que ela apagasse, só teve tempo de ligar para o ex-marido pedindo por socorro. E para tentar salvar a vida de Loren, o Electron fica menor que um próton e percorre o caminho até Jean pelo próprio impulso telefônico, chegando em cerca de 30 segundos em socorro à ex-mulher. Ao chegar lá, ele destrói as fibras da corda utilizando seus poderes e libera Jean da forca. Praticando as técnicas de ressuscitação, ele consegue trazê-la de volta a tempo de salvar sua vida. Mais tarde, os outros heróis chegam à casa de Jean e, com base no nó utilizado para criar o laço da corda que enforcou a mulher, chegam ao vilão conhecido como Nó Corrediço e resolvem interrogá-lo na prisão. A Mulher Maravilha faz o interrogatório utilizando seu laço da verdade e descobre que ele não sabia de nada. E a única ligação que ele tinha com o Dr. Luz era que ambos já haviam feito parte do Esquadrão Suicida. Logo, os heróis partem atrás de cada ex-membro da equipe com o intuito de arrancar qualquer informação importante que os ajudasse a desvendar quem estava tentando matar os familiares dos heróis. E chega a vez de Lois Lane receber uma carta ameaçadora de alguém que sabe que Clark Kent é o Superman. Depois disso, os heróis partem com mais sangue nos olhos ainda atrás do assassino misterioso e dividem-se em vários grupos. O Arqueiro Verde, Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro e Superman invadem o esconderijo de Monóculo, Merlin e do Pistoleiro atrás de respostas. Enquanto Carter nocauteia o Monóculo, Flash retira todas as flechas da aljava de Merlin e o Lanterna prende o Pistoleiro numa caixa moldada pelo poder de seu anel. Porém, o Pistoleiro atira contra a parede do construto, a bala ricocheteia pelas paredes e acaba atingindo seu próprio pescoço. Em pânico, o Lanterna liberta o vilão, que demonstra ter feito tudo de propósito para poder escapar. Ele mira sua arma para o rosto de Kyle e dispara um feixe de luz cegante que tira o Kyle de ação. Com isso, o Pistoleiro foge correndo, mas assim que inicia sua escapada, acaba dando de frente com uma muralha de aço conhecida como Superman, que rende o fujão sem nenhuma dificuldade. Paralelamente a isso, os outros heróis seguem interrogando os vilões um a um. Num desses interrogatórios, Ronnie Raymond, o Nuclear, é atravessado pela espada encantada do Cavaleiro Brilhante empunhada pelo Ladrão das Sombras, aproximando seu corpo da massa crítica, e quando se perfura um reator nuclear, todos sabem o resultado. Sem pensar duas vezes, Ronnie se despede dos companheiros, pedindo que digam adeus a seu pai por ele e parte para o céu para explodir a uma distância segura, sacrificando-se para poupar a vida dos inocentes em terra. Após salvar a vida da ex-mulher, Ray e Jean se reaproximam novamente, uma vez que a advogada parece ter tido uma recaída pelo herói após ver todo o sacrifício ao qual o Dr. Palmer havia se submetido para salvar sua vida, demonstrando o quanto ele ainda se importava com ela apesar de tudo. Jean parecia novamente encantada e após um beijo apaixonado, o casal reatou o antigo romance. Enquanto isso, Digger Harkness, o Capitão Boomerang,
que havia acabado de reencontrar seu filho abandonado e reiniciar um relacionamento paterno com ele, foi contratado para um serviço ainda não revelado, e enquanto ensinava o jovem a manusear bumerangues, descobre que o rapaz tem poderes de super velocidade. Simultaneamente, o Robin de Tim Drake é abordado por seu pai, Jack Drake, que pede a ele para ficar em casa, alegando temer pela vida do filho combatente do crime, mas Tim o convence que isso era algo necessário e que precisava ser feito. Jack então concorda, exaltando o orgulho que sentia do filho, e logo que Tim sai, Jack encontra uma caixa na cozinha com um bilhete com seu nome, o símbolo do Robin e uma arma aconselhando que o mesmo se protegesse. O pai de Tim entra em contato com o oráculo para avisar o filho que sua vida corria perigo. Assim que Barbara Gordon consegue contatar o Batmóvel, o Batman dá meia volta e parte em altíssima velocidade até a casa de Jack Drake. Robin entra em desespero e pede a Batman que ajude ao seu pai e acelere ao máximo possível. Bruce encosta a tábua do acelerador no assoalho do carro. O assassino invade a casa e se revela como o Capitão Boomerang. Jack surge de surpresa e dispara 3 tiros no peito do invasor, que antes de morrer, dispara seu boomerang que perfura o coração de Jack Drake, e ambos tombam já sem vida. Os heróis chegam pouco depois do desfecho e Robin sobe as escadas enquanto retira seu uniforme, simbolizando que estaria disposto a abandonar sua função como vigilante de Gotham, assim como queria o seu velho pai. As cenas que se seguem são realmente comoventes, pois Tim percebe que seu pai já se foi e não há mais nada que possa ser feito. Batman o conforta, comovido como poucas vezes se vê, e o quadro termina com a frase Batman e Robin, órfãos. Em outro ponto da cidade, Flash e o Arqueiro continuam com suas conversas reveladoras e o Wally West indaga Oliver Queen sobre o fato de que o Arqueiro Verde havia lhe dito que no episódio do satélite haviam 7 heróis lá. Porém, quando o Dr. Luz emitiu sua descarga de poder durante a luta contra o Exterminador, Flash conseguiu ver a imagem capturada que despertou Arthur Light de sua lavagem cerebral, como que num momento congelado, e haviam lá 8 heróis, pois o Batman também estava lá. Então Oliver resolve contar toda a verdade de vez. Após capturar o Dr. Luz, ele e o Superman ficaram para a limpeza. Porém, por estar preocupado com o Sul, Bruce voltou ao satélite e presenciou o exato momento em que Zatanna lobotomizava o vilão. Bruce enlouqueceu e partiu para a pancadaria contra os demais. Zatanna então usou seus poderes para paralisar o seu ataque, e após muita discussão e até pancadaria entre Oliver e Carter, eles votaram por apagar a memória de Bruce também. Olha isso, rapaz, os caras apagaram a mente do Batman também. O Flash ficou extremamente indignado e passou a duvidar sobre a lealdade e a irmandade entre os membros da Liga. Enquanto rolava essa DR entre o Arqueiro Verde e o Flash, Bruce encontrava o bilhete deixado junto à arma oferecida a Jack Drake, para que ele pudesse se proteger do ataque do Boomerang. O detetive primoroso dentro do morcegão não conseguia achar relação entre os assassinatos e os membros do Esquadrão Suicida, pois nenhum deles poderia extrair algum tipo de vantagem ou se beneficiar de nada caçando os familiares dos heróis. Ao analisar cuidadosamente os fatos e as fotos, Bruce parece finalmente ter descoberto o real assassino, assim como o Dr. Meia-Noite, que examina o locus cerúleo de Sul, onde havia sido a origem de um infarte que teria sido a real causa de sua morte, uma morte que parecia natural até que ele ajustasse o foco do microscópio e detectasse pegadas humanas no cérebro de Susan. Ambos imediatamente contatam John na torre de vigilância e pedem que ele encontre o Electron imediatamente. Ambos haviam desvendado o mistério. Ray e Jean se preparam para passar a noite juntos e, já com as luzes apagadas, conversam sobre o quanto estava sendo bom a retomada do romance entre o casal, quando a mulher faz a Ray a pergunta aparentemente inocente sobre se os heróis já haviam descoberto quem escrevera o bilhete recomendando a Jack Drake para se proteger. Ray começa a responder e instantes depois se cala, levanta da cama e aciona um interruptor acendendo as luzes do quarto. Jean parece não entender nada quando Ray a pergunta como ela sabia sobre o bilhete.
A mulher então responde que havia visto nos jornais. E o Dr. Ray Palmer finalmente confirma a mais terrível tese que já havia passado por sua cabeça. Jean Loring estava por trás dos assassinatos, pois os jornais jamais haviam tomado conhecimento do bilhete, uma vez que o Batman o havia confiscado antes que a polícia chegasse ao local do crime. Após ser pressionada pelo ex-marido, Jean confessa que achou um dos antigos trajes do Electron no porão e os utilizou para invadir a casa extremamente protegida de Sue e Ralph através dos impulsos telefônicos, e então pensou em atacar Susan, não com o intuito de matá-la, mas de demonstrar aos heróis que suas famílias corriam perigo, a fim de fazer com que todos se preocupassem e se aproximassem de seus entes. Tudo isso porque Jean queria Palmer de volta, e seu plano realmente parecia estar funcionando. Ela disse que entrou pelo ouvido de Susan e aumentou ligeiramente sua massa em 1/12, tentando desorientá-la, mas quando se deu conta, Sue já estava entrando em convulsão e acabara por falecer. Para se livrar da cadeia, ela então resolveu incendiar o corpo. Depois, ela utilizou o traje para forjar o atentado contra sua própria vida, ciente de que seria salva pelo Dr. Palmer, e então ela contratou o Boomerang para matar Jack Drake e enviou o aviso e uma arma para que o pai de Robin pudesse se defender e matar o vilão. Tudo para forçar os heróis a estreitarem seus laços familiares. Naquele momento, Ray se deu conta de que sua ex-mulher havia enlouquecido e se tornado uma assassina tão fria que era até mesmo incapaz de sentir remorso pelas vidas inocentes que se perderam por conta de seus ideais doentios. Era o fim do mistério. Após tudo isso, Jean Loring foi enviada para o Asilo Arkham para criminosos insanos e, em um ato simbólico, Ray Palmer entrega seu comunicador da Liga, que o convocava para uma missão, às mãos do psiquiatra do asilo, e parte, abandonando a equipe. A saga termina com Tim Drake em crise e sem responder aos chamados ou atender aos telefonemas, e Flash debatendo com Wally sobre eles terem arruinado tudo com a decisão de apagar a mente do Batman. O Arqueiro então argumenta que eles apenas fizeram o que precisava ser feito e que a Liga persistiria, pois é para isso que ela fora criada. Quanto ao fato do Batman descobrir sobre suas memórias removidas, Oliver fez questão de deixar bem claro que o Homem-Morcego era o maior detetive do mundo e que o Superman ouvia somente o que ele queria ouvir, enquanto o Bruce sabia somente o que ele queria saber. A conclusão dessa minissérie causou grande polêmica, não só por ser algo bem diferente do que os leitores esperavam de uma crise, como também por descartar duas personagens queridas como Susan e Jean de forma tão violenta, envolvendo abuso íntimo e desequilíbrio mental. E isso tudo levou a grandes consequências nos anos posteriores. Jean Loring, que ficou presa no Asilo Arkham, recebeu um cristal misterioso e se tornou uma versão de Eclipse, que corrompeu o Espectro. E foi depois de descobrir que Zatanna e a Liga da Justiça haviam apagado suas memórias que o Batman criou o sistema de vigilância com autômatos, conhecido como OMAC, que eram controlados por um satélite espião chamado de Irmão Olho. Esse sistema viria a ser roubado por Maxwell Lord, que por sua vez gerou a icônica cena em que a Mulher Maravilha quebra seu pescoço em Mulher Maravilha número 219. Polêmicas à parte, o fato é que a atitude dos heróis em crise de identidade dividiu a opinião dos fãs e causou muita controvérsia. Mas e para você? Os heróis agiram certo ao apagar a memória dos vilões para protegerem suas famílias? Deixa aí sua opinião e se você gostou desse estilo de vídeo, prega o osso no botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, meu jovem cacaroto. O seu amigo Nerdpool se despede, desejando a todos que fiquem bem, cuidem-se sempre e até a próxima. É nóis, truta! Tchau!